O São Paulo chega a 5 vitórias seguidas com o Crespo. Dá uma levantada, olha, começa a olhar mais para a parte de cima da tabela, estava ali. 5 vitórias seguidas, melhor colocação, melhor desempenho nos últimos 5 jogos. E o São Paulo que sai aí se destacando na rodada junto com o Cruzeiro, hein, galera? O São Paulo chega a 5 vitórias seguidas com o Crespo. São Paulo vinha de 5 jogos sem vencer. O Crespo embalou e o São Paulo vence sua 5ª partida seguida. E poupando alguns titulares, hein? Tem que falar desse feito do São Paulo, porque poupou titulares, venceu o Internacional fora de casa. Além de ser a 5ª vitória seguida, é um jogo dificílimo. Por mais que o Internacional não esteja numa fase boa, ganhar do Inter fora é muito difícil. E o Crespo chega a mais uma vitória, porque o que o São Paulo do Crespo está fazendo é impressionante. Aí quando eu elogio muito, dizem, calma, porque esse São Paulo ainda vai piorar. Aí é sacanagem, gente. Se a gente espera o time piorar para criticar, a gente tem que elogiar o começo de trabalho do Crespo. Pô, ele teve jogos difíceis, Vamp. Ele ganhou do Corinthians, ele ganhou do Fluminense, ele ganhou do Juventude fora de casa, ele ganhou do Internacional fora de casa e jogando bola, coisa que a gente não viu o São Paulo fazer há algum tempinho e com desfalques. Então, tem que tirar o chapéu, mais uma vitória do São Paulo. E seu amigo Arboleda mandou recado até pro Miller, hein, velho Vamp? Que o Miller tinha falado que São Paulo tinha muito estrangeiro que não fazia diferença, e aí o Arboleda postou lá, gols de estrangeiros, e ainda botou um palhacinho no emoji, um recado pro Miller, velho Vamp. De 18 pontos disputados, conquistou 12, se não me engano. 12, é. Quer dizer, dá uma alavancada, olha, começa a olhar mais para a parte de cima da tabela, estava ali pertinho em algum momento. 13. 13, né? Empatou em Bragança. Empatou em Bragança. E aí chegou em algum momento, tá ali atrás do Santos em número de vitórias, né? Com 2 vitórias, o Santos tinha ultrapassado o Santos hoje, que joga hoje, pode sair da zona do rebaixamento e colocar o Vasco, né? O São Paulo vem ganhando. Né? O Internacional, que era um dos apontados antes de começar o Campeonato Brasileiro, entre ficar entre os 5, não a título, né? Mas ficar entre os 5, 4 primeiro, deu uma derrapada legal, perdeu. E o Crespo vai dando ali confiança. O Arboleda, 4 gols na temporada, que zagueiro, hein? Quero explicações na minha mesa, com flanela, sem flanela. 5 vitórias seguidas, melhor colocação, melhor desempenho nos últimos 5 jogos. Mas contratou alguém não, né? Não contratou ninguém, mesmo os caras, tá todo mundo aí, não, o Lucas, né? Não volta, o Oscar não volta, e os caras estão jogando bola e agora ganharam do Internacional fora. Abraço, satisfação, Arnaldo. Se vire. O São Paulo conseguiu, acho que nessa sequência, não só vitórias, acho que o São Paulo conseguiu bons desempenhos, né? E de fato, surpreendente como o time encontrou uma nova forma de atuar, mostrando talvez uma dinâmica, uma fluidez, como se fosse um time já trabalhado há muito tempo, né? Você está falando, né, do Felipe Luiz, da crítica, né, de insistir, ter o mesmo modelo de jogo. Eu acho que a virtude do Crespo foi insistir num modelo novo de jogo até ele criar uma conexão. Isso acontece para mim desde o jogo do Bragantino, desde que o Luciano volta ao time, aquilo foi empate. Depois, Tironi, a primeira vitória sobre o Corinthians, clássico, confiança. E aí, recobrando a confiança e tudo mais, aí que está. Nessa circunstância, uma diferença em relação ao momento do Abel ou do Felipe, com menos recursos, o Crespo conseguiu fazer com que o time jogasse mais, talvez por encontrar, diante da limitação, a melhor forma de atuar com esses jogadores, né? Que tem essa situação dos 3 zagueiros. Mas não só, né? Acho que o São Paulo consegue mostrar no campo evolução na bola parada, evolução no volume de jogo, triangulação com aquela base dos 2 volantes, Marcos Antônio e Bobadilha. E talvez seja
o principal fator de mudança? Uma frieza, sem tirar o nível competitivo. E eu acho que ontem o que aconteceu na parte final do jogo mostra muito isso, né? Tem um pênalti discutível, o jogo estava na mão, 2-0, com méritos. O Internacional acho que é um bom parâmetro, porque ele sempre acompanhou o São Paulo nessa temporada nos problemas e virtudes, e aí definiu manter o treinador em vez de trocar o treinador, estava na mesma circunstância, teve uma sequência, até o jogo passado ele estava na sequência boa do brasileiro, era dele, não era do São Paulo, mas priorizou a Copa do Brasil em vez do brasileiro. Então ele botou todo mundo contra o Fluminense, perdeu em casa, quando estava o estádio cheio e tal. Resultado, ninguém foi no jogo de domingo, a torcida largou o time. E o São Paulo contra o reserva do Inter, mas o reserva do Inter, o Atlético Paranaense e o Fluminense estão espelhando o São Paulo. Os adversários hoje jogam, o São Paulo joga com 3 zagueiros, 3 no meio e 2 na frente, nós vamos jogar igual. O Inter fez isso ontem pela primeira vez, o Atlético Paranaense fez na quinta, o Fluminense fez no domingo. Mesmo assim, o São Paulo acho que foi superior aos 3 adversários recentes. Ganhou, e na parte final do jogo, depois do pênalti discutível, que o Inter converte e volta para o jogo, na parte final, o São Paulo foi muito frio. Conseguiu preservar o resultado e tudo mais. É um ótimo início, assim como foi um ótimo início do Zubeldia ano passado, né? Não é uma garantia, mas é um alento, porque além de resultado tem tido futebol. Não dá para você cravar que o São Paulo está classificado na quarta-feira na Arena da Baixada, mas ele pode conseguir fechar a semana com a gordura mínima no Brasileiro para quem estava colado na zona de rebaixamento, classificado numa Copa e podendo jogar a Libertadores como ele estava prevendo com tudo na terça-feira em Medellín, né? Pode acontecer isso. E, evidentemente, os méritos todos são do Crespo nesse período todo. Ele reinventou o time, né? É uma outra situação, uma outra equipe, um outro volume e também mais segurança e cabeça fria.